Então vamos mergulhar direto nisso. A literatura antiga, especialmente os textos bíblicos, costuma ser lida por uma lente bem tradicional, né? Grandes batalhas, heróis épicos, vitórias morais, toda aquela coisa. Mas o material que a gente vai dissecar nessa análise de hoje propõe uma inversão completa dessa lógica. Vamos explorar um ensaio exegético fascinante que olha para o livro de Juízes não como um catálogo de triunfos, mas através de uma lente teológica muito específica. O foco aqui é um conceito chamado o rei oculto no vazio de Israel. Preparem-se porque essa análise vira de cabeça para baixo a maneira como a gente costuma interpretar narrativas de força, caos e liderança. Para começar, a gente precisa fazer uma daquelas perguntas que desafiam o senso comum. Pensa bem, quando lemos sobre essas figuras históricas, esses juízes que surgem do nada em tempos de crise, a tendência natural é bater palmas e tratá-los como grandes salvadores, certo? Mas, e se essa leitura estiver completamente errada? Será que esses personagens representam o triunfo humano? Ou, na verdade, mapeiam uma anatomia do colapso total? É uma provocação, entanto. Ela nos joga direto para o conceito de uma espiral entrópica, onde as coisas definitivamente não estão melhorando, mas sim se desfazendo aos poucos. E para entender isso de verdade, a gente precisa usar uma lente bem específica, a hermenêutica cristocêntrica. Em termos acadêmicos, trata-se de uma leitura tipológica. Colocando de um jeito mais simples, significa usar a figura de Cristo como a chave principal para decodificar e interpretar o texto antigo. O ponto crucial para guardarmos aqui é que aplicar essa chave reverte por completo a forma como os tais heróis do texto são vistos. Ou seja, a gente não está mais procurando o melhor líder militar ou o cara mais forte. A gente está procurando a solução definitiva para uma crise humana que é muito mais profunda. Seção: O vazio de Israel. Bom, para entender a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. Esse vazio que o título menciona não é só uma questão política, de falta de governo, sabe? É um vácuo existencial e estrutural que toma conta de toda a narrativa. A exegese descarta logo de cara aquelas soluções mais óbvias. Historicamente, a gente sabe que a ausência de um líder ali, em Israel, acabou levando à busca por reis humanos, tipo Saul ou Davi. Mas a análise afirma com todas as letras que o livro de Juízes não está apontando para a necessidade de um rei humano comum. A profundidade desse vazio é tão, mas tão imensa que nenhum monarca terreno daria conta do recado. O texto aponta para a necessidade de um governante singular, o único capaz de governar algo que é 1000 vezes mais indomável, o caos interno da humanidade e o caos externo do mundo. Reis humanos, no fim das contas, mal arranham a superfície desse problema. Seção 2. A anatomia do colapso. Agora, olha que contraste fascinante. De um lado, a gente tem a exegese histórica. Se olharmos para o texto puramente como história, o que a gente enxerga? Falha atrás de falha. É literalmente uma anatomia do colapso humano, uma prova gigantesca de que os líderes terrenos são cheios de defeitos. Mas, do lado direito, quando aplicamos aquela hermenêutica cristocêntrica que acabamos de falar, essa mesmíssima história de fracasso revela algo totalmente diferente: a antecipação do Messias. A grande sacada dessa leitura é que ela não apaga ou nega o fracasso histórico. Pelo contrário, ela descobre um significado teológico profundo que está ali, meio que escondido, dentro do próprio colapso. E para a gente visualizar isso melhor, a fonte descreve esse colapso como uma espiral entrópica. Pensa num ciclo que vai sugando tudo para baixo. Passo 1. Homens da Terra se apresentam ou são convocados como grandes heróis para resolver uma crise. Parece super promissor, né? Mas aí vem o passo 2. As inevitáveis falhas humanas começam a aparecer. A moralidade despenca, as decisões são péssimas, o que nos leva ao passo 3. Em vez de salvação, o caos interno e externo só afunda ainda mais. Esses juízes terrenos, por mais fortes ou bem intencionados que fossem no início, acabam contribuindo para uma queda livre contínua. Eles definitivamente não salvaram o dia, eles só deixaram gritante a impossibilidade de a humanidade conseguir se salvar sozinha. Seção 3. Antídoto para o antigênesis. Diante dessa espiral destrutiva toda, uma força que desfaz a própria criação e traz de volta aquele caos primordial, um verdadeiro antigênesis, digamos assim, o autor estabelece uma estrutura binária bem dramática. No lado esquerdo, a gente tem o homem da terra. Esse é o juiz, o líder militar, o rei humano. O legado dele, segundo a exegese, é a falha e o aprofundamento do caos. Já no lado direito, como a resposta exata a essa tragédia toda, a gente tem o homem do céu. E a diferença aqui não é só de nível, é uma diferença de natureza mesmo. O homem do céu é aquele que intervém não só para gerenciar a crise de forma provisória, mas para restaurar a criação inteira. O texto-fonte, então, chega no seu ápice com essa identificação teológica, o Logos encarnado.
Dentro desse ensaio exegético, fica claro que a força caótica do Antigênesis não é algo que se resolve com espadas ou estratégias militares brilhantes, de jeito nenhum. O Logos encarnado atua como o único antídoto definitivo. É uma intervenção divina que tem o poder não só de frear essa espiral entrópica, mas de redimir tudo por completo. Essa é, sem dúvida, a resposta final e mais poderosa para aquele vazio existencial enorme que a gente delineou lá no comecinho. Seção 4. A silhueta do Messias. E isso nos traz a metáfora literária mais bonita de todo o ensaio. A citação tirada diretamente da fonte diz o seguinte: cada falha dos juízes desenha, pelo avesso, a silhueta do Messias. É ou não é uma forma absolutamente brilhante de entender a literatura antiga? Pensa num espaço negativo em uma fotografia ou num quadro. Você não pinta o objeto em si. Você pinta a escuridão ao redor dele e a forma exata do que está faltando acaba se tornando perfeitamente visível para quem olha. A fraqueza, a corrupção e a incapacidade desses homens da terra atuam exatamente como esse espaço negativo. A cada erro colossal deles, o texto desenha, pelo avesso, os contornos precisos e a necessidade absoluta desse rei oculto, desse homem do céu. E para encerrar, fica uma reflexão bem profunda para a gente levar adiante. Se o fracasso humano e o caos social podem servir como um espaço negativo que desenha os contornos da redenção e aponta para um rei oculto, como é que essa mesma estrutura pode ser aplicada a outras narrativas por aí? Entender que o colapso pode ser, na verdade, uma antecipação de algo infinitamente maior, remodela completamente a forma como interpretamos não só os textos antigos, mas a própria narrativa universal da condição humana. É literalmente uma nova maneira de ler, de ver e de compreender a história.